Olá pessoal, aqui é o teólogo Léo Almeida. Eu gostaria de falar contigo hoje sobre como nós podemos retomar aquela missão, aquele alvo que nós temos colocados em nossa vida, mas que por diversas circunstâncias da vida, como o que nós estamos atravessando agora, essa fase de pandemia, de alguma forma nós nos desanimamos. Gosto muito daquele estilo de filmes, daquele Missão Impossível, onde é colocado para o ator principal praticamente algo impossível de ser superado. E às vezes chega em situações que você mesmo, como vai ter uma saída daqui? Mas ele vai superando até cumprir a sua missão. Se você está vendo esse vídeo, eu estou falando com pessoas especiais. Vá até o fim que eu creio que Deus tem uma bênção para a sua vida. Tem algo novo de Deus para você. Deus está querendo fazer um propósito novo e maravilhoso para a sua vida. Então, se você se sente fraco, esgotado, com medo, normal, nos tempos que vivemos no dia de hoje, desanimado, sem propósito e se sentindo assim que está vivendo o seu dia a dia em meio à mediocridade, eu quero dizer para você para que você não desista. Cumpra a sua missão, mesmo que ela pareça impossível, como filme, porque a sua vida tem um propósito para Deus. Mas você pode me perguntar, e aí? Como eu vou retomar essa caminhada? Para onde eu vou? Existe algum refúgio durante essa tempestade que nós temos atravessado? Tem alguma força, algum poder que eu posso contar para a minha vida? Eu vou estar buscando aquele texto do Evangelho de João, mais propriamente o capítulo 21, onde Jesus vai ter aquele último encontro com os seus discípulos, numa pesca, onde eles estavam pescando e no final dessa pesca algo muito especial acontece. Mas para entender melhor o contexto dessa pesca, vamos retomar uma coisa importante. Em primeiro lugar, todos já sabem que os primeiros discípulos de Jesus, quando ele começou a escolhê-los ali, eles eram seguidores de João Batista e eram pescadores, homens pescadores, pessoas simples, alguns até rudes, mas eram seguidores de João Batista, que Jesus passou ao quê? A chamá-los, ao invés de ser pescadores, né, de peixes, passaram a ser o quê? Pescadores de homem. E Jesus já ali no final e depois da sua morte e de sua ressurreição, ele deixa a missão com aqueles discípulos. No capítulo 20, Jesus já havia dado essa missão. No versículo 21 do capítulo 20, Jesus disse que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também o envio a vós. Olha só, Jesus tinha recebido a autoridade do Pai, entendeu? E ele enviou para pregar aos seus discípulos. Agora ele pega essa mesma autoridade que foi dada a ele e dá para os seus discípulos. Olha que missão, olha que poder. Outra coisa, Jesus não só deu essa autoridade, essa missão, mas ele deu também para eles poder de Deus. Por quê? Lá no versículo ele continua: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Jesus já tinha falado quando, pela sua morte, depois pela sua ressurreição, ele enviaria o Consolador, que inclusive fariam lembrar aos discípulos todas as coisas que tinha ensinado. E eles não estariam mais sós. E uma terceira coisa é esse poder e autoridade do conteúdo
da mensagem que ele havia passado para os seus discípulos. Quando ele diz: se alguns de vocês, olha só, deles, dos discípulos, perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Olha só, o poder do conteúdo da mensagem. Mas se retiverem, são retidos. Ou seja, o Senhor Jesus deu plena autoridade para aqueles seus discípulos. Ou seja, não se trata apenas sobre a força lá de um pensamento positivo, aquilo que você irá falar, influenciar as emoções das pessoas e assim conduzir a boas motivações. Ou seja, Jesus deu poder, deu missão e deu autoridade para aqueles homens. Mas o que é que aconteceu com eles? Vamos em frente. O que houve com os discípulos de Jesus? Os discípulos de Jesus praticamente voltaram àquela vida cotidiana de quando eles eram pescadores de peixes e não de homens. Ou seja, retornaram para aquela zona de conforto. Parece que houve um tipo de esquecimento daquilo que eles de fato se tornaram, daquela autoridade que Jesus havia dado para eles. Lá no capítulo 21, olha só o que é que aconteceu. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. E daí? Vou pescar. Ou seja, aquela liderança dada a Pedro gerou uma total dispersão, porque os outros discípulos responderam: nós também vamos com você. Ou seja, não houve questionamento de ninguém. Poxa, e aquilo que o Senhor havia nos falado? Acabou tudo, acabou o sonho. Houve também falta de foco na missão. Houve, não, o que nós vamos fazer agora? Não, vamos pescar, é vida normal. A vida segue. Ou seja, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ou seja, quando a nossa vida está sem foco, quando nós não sabemos para onde devemos nos mover, para onde devemos nos caminhar, a nossa vida fica totalmente improdutiva. Como anda a sua vida? Então o que ocorre? No meio daquela pesca meio sem sentido, né? Aquela peça daquele cara que vive para comer e come para viver, uma vida sem propósito, e Jesus aparece, né? Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, ele nos surpreende. E Jesus aparece e dá esse choque de vida abundante, que, como eu disse anteriormente, eles não pegaram nenhum peixe, totalmente improdutivo. E Jesus aparece e lhes disse: joguem a rede à direita do barco e o acharão. Jogue a rede à direita, caminho certo, à direita. Assim fizeram e já não podiam mais puxar aquela rede, porque tão grande era a quantidade de peixe. Meu amigo, se sua vida está improdutiva, algo errado está acontecendo. Siga o propósito de Jesus na sua vida. Ou seja, em meio àquela decepção, muitas vezes com os nossos resultados, às vezes estamos também decepcionados com pessoas, estamos decepcionados com instituições, locais que nós trabalhamos ou nos relacionamos na nossa vida, igrejas e outros tipos de instituições. E nossa vida está no meio de uma improdutividade, no meio de desânimo e, por que não dizer, no meio do pecado mesmo. Estamos aí, hoje vejo pessoas totalmente dominadas, paralisadas pelo medo. Ou seja, só temos uma solução, é deixar tudo e correr atrás para esse Cristo vivo e ressurreto. No versículo 7 diz o seguinte: e aquele discípulo a quem Jesus amava, quem era o discípulo a quem Jesus amava? Isso, nota 10 para você, João
disse a quem? A Pedro: é o Senhor, você não reconheceu, Pedro? Então Simão Pedro, ouvindo que, ou seja, vindo que era o Senhor, o que aconteceu? Cingiu-se com sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar, foi ao encontro com Jesus. Ou seja, talvez você, da mesma forma de Pedro, não consegue reconhecer mais Jesus na sua vida. Você não vê ele no meio da confusão. Você não vê ele no meio da sua improdutividade. Você não vê ele no meio do seu medo. Está na hora de você perceber que ele está falando: venha aqui, venha para uma vida nova e restaurada. Está na hora de, como Pedro, nos corrermos para ele, para nossas vidas ser restauradas pelo poder do Cristo da ressurreição. Ou seja, o nosso esconderijo deve estar em Jesus e nada mais. Ele é a sombra do Altíssimo, como diz o salmista 91, quando ele fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Talvez você hoje esteja com medo. É tanta conta para pagar. O que vai acontecer? Você não aguenta nem mais ver notícias de jornais, não aguenta nem mais ver televisão, e é bom que não veja, que a coisa tende a piorar quando você é abalado, porque eles querem te manipular, eles querem tirar sua paz, eles querem tirar a tua capacidade de reação, eles querem que você seja manipulado e ser um derrotado na mão deles. Então, podemos nos correr. Se você está com medo, diante do problema, você vai para o refúgio, a sombra do Altíssimo, que é Jesus Cristo, pois ele te livrará, o texto fala, do laço do passarinheiro, dos inimigos que muitas vezes querem te destruir, e da peste perniciosa. Interessante, estamos vivendo no meio de uma peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas. Busque esse refúgio. Esse refúgio não é um local, esse refúgio não é um local onde de pedras, não é um local, uma cachoeira. Esse refúgio é a pessoa de Jesus Cristo vivo. Esse é o nosso refúgio, porque sob as suas asas, aleluias, estará seguro. E a sua verdade é pavês, escudo contra toda sorte de má notícia, contra toda sorte de derrota. Você vai correndo para ele, que suas redes serão abundantemente abençoadas. Jesus, ele tem o poder para nos encaminhar para uma vida em abundância e não uma vida de improdutividade, numa rotina medíocre. Lá no versículo 8 ele diz, os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Assaltarem em terra, ou seja, saíram do barco e estarem em terra, viram ali algumas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus não só abençoou aqueles homens com peixes, mas havia brasa, havia pão, havia completude, havia sentido, havia retomada de significados, retomada de propósito, retomada de vida abundante. Quando a bênção vem de Jesus, ele te dará o sustento, ele te dará o suporte, ao invés da fragilidade, da incredulidade, do desânimo, ele lhe dará força. Olha o que está no versículo 10, acompanha aí comigo no capítulo 21, diz o seguinte, Jesus disse, traga alguns peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou aquela rede que estava pesada, né? Aquela rede estava completa, aquela rede estava cheia, com 153 grandes peixes.
até contabilizaram a bênção. Você tem contado as bênçãos que Deus tem colocado na sua vida? Ou você é daquela pessoa que só vive murmurando? Quantas bênçãos Deus já te deu? Às vezes um problema, 2, 3, 4 vem na sua vida e você passa a ser um murmurador. Contabilize as bênçãos de Deus na sua vida. E mesmo assim, sendo tantos peixes, aquela rede não se rompeu. Porque Ele é que vai te dar o sustento. Essa completude não vem em nós, não vem da força do pensamento positivo. Essa completude não vem de uma religiosidade hipócrita. Essa completude vem de um relacionamento com a pessoa viva, o Senhor Jesus Cristo. Por isso que o salmista 91 que diz, cobrir-te-á com suas penas. Olha que maravilha. Você gosta de ler o Salmo 91 ou você é daquele que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 como se fosse um feitiço cristão, como se aquilo ali tem um poder? Não, você tem que viver essa palavra. E sob as suas asas estarás seguro, e sua verdade é pavês e escudo. Não te se assustarás o terror noturno. Você não consegue mais dormir à noite, só dorme com remédio. Nem da seta que voa de dia. Você é daquelas pessoas que antes de sair de casa vai e volta, entra, pai, faz isso, faz aquilo. Creia no poder do Senhor Jesus e a centralidade de Jesus na sua vida. Busque a sombra do Altíssimo como seu refúgio secreto. A força não está em nós, a força está nessa busca, no nosso refúgio secreto, lá no seu quarto. Talvez você, em meio a essa pandemia, pense em desistir. Não tem mais força de orar, não tem vontade. Lança as suas redes na sua força, mas muitas vezes, quando você lança na sua força, não tem resultado, não tem bênção, não tem peixes. Vá então, fuja para o seu quarto de poder, peça ao Senhor força, poder, orientação, não desista, fique em alerta com o que Deus quer te mostrar. Lá no versículo 14 do Salmo 91 diz o seguinte, porque a mim se apegou com amor. O Senhor te ama, Ele nos amou, por isso com benignidade Ele tem atraído para você a este amor. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, diz o Senhor, diz a palavra do Senhor. Na sua angústia eu estarei com ele. Seremos atribulados, seremos angustiados, mas estamos no refúgio secreto com ele. E livrá-lo-ei e glorificarei. Olha só que maravilha. Deus tem bênçãos na sua vida. Vamos ao encontro com ele em nosso refúgio secreto. Então, em quem você tem confiado a sua vida e o seu sustento? Está na sua própria capacidade de resolução? O versículo 13 diz o seguinte, lá do Evangelho de João. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Jesus quer pegar esse pão e te dar, porque Ele te ama, Ele tem um plano maravilhoso. Depois fez a mesma coisa com o peixe. O Senhor vai te alimentar, Ele vai te dar a energia necessária para você cumprir essa sua caminhada, mesmo em tempos de dificuldade. Energia necessária e poder para você cumprir a sua missão até o fim. Você não vai morrer na praia, por isso não desista. Talvez em meio a essa caminhada algumas pessoas vão te abandonar, vão te afastar. E muitas portas vão se fechar na sua vida, mas Ele está preparando um novo momento, com uma nova equipe, com outras portas que serão abertas. Se portas se fecham na sua vida, é porque portas serão abertas. Por isso, não deixe o desânimo pelas notícias terríveis minar a sua fé. Busque estar em Cristo. Talvez você pode me falar agora, mas Léo, eu queria ter essa fé que você tem. Mas eu já passei momentos totalmente sem fé.
Já passei por momentos que às vezes eu andava na rua, parecia que eu estava pisando em casquinha de ovos, em uma passada em falso, parece que tudo ia afundar. Mas em meio às dores, em meio às dificuldades, em meio à nossa fraqueza, a gente descobre esse refúgio secreto. Que eu gosto maravilhoso, né, na nossa fé em Cristo, que não é uma religião. Nós não estamos presos a dogmas religiosos, tem que usar uma roupa assim, tem que ter um estilo de um jeito ou de outro. Não, nós seguimos uma pessoa, um Cristo vivo. Isso não é religião, isso é um envolvimento com a pessoa viva que está do seu lado. Portanto, eu queria, nesse momento, estar orando com você. Talvez você tenha até uma estratégia, né? Tem até algum tipo de recurso, mas está lhe faltando poder. Está te faltando energia para que você cumpra essa missão. Está te faltando brasas, está faltando peixes. Porque lá no versículo 11 diz o seguinte: porque os anjos dará ordem ao teu respeito, no Salmo 91, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Então, vamos orar nesse momento. Coloque suas mãos numa posição de fé, que você está reconhecendo que só Jesus pode tirar dessa situação de dificuldade. Só Jesus pode te retomar o seu destino para que você cumpra essa missão. Ore comigo, ó Senhor Jesus, eu te peço para essa vida agora que está aí no seu quarto, que está no seu carro, que está numa situação de dificuldade, em situação de desemprego, em situação de escassez, Senhor, sem peixes, desanimado, sem alegria, com vontade até de padecer, de morrer, mas o Senhor vem restaurar agora essa vida na sua presença. Venha neste momento restaurar essa vida para que ele seja uma nova criatura em Cristo Jesus e transformado pelo poder da tua palavra. Senhor, que essa pessoa possa ter seus pecados perdoados e que o Senhor possa entrar neste coração e possa dar uma nova visão nessa mente para que o Senhor possa fazer tudo novo e que essa tenha uma nova pesca, uma pesca agora de sucesso, onde trará muitos peixes e traga vida, abundância. Renova, Senhor, o destino e traga paz e alegria no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Você crê na tua bênção? Você crê na tua vitória? Eu creio, eu creio. Eu creio que a partir de hoje você tem um novo destino. Seja o que passar, problema vai ter, confusão, mas você vai para o seu refúgio secreto. Você aprendeu isso comigo hoje. Eu vou para o meu refúgio secreto, né? E a sombra do Altíssimo me susterá. Até a próxima.